Vamos lá, vamos voltar aqui. Olha só, vamos retomar? Então, vamos continuar aqui, ó, porque esse acordo ele não acabou, ó, 1/3. Então, essa é só a primeira parte. Então, na primeira parte, ele vem trazendo que foram desclassificadas 19 empresas pelo motivo da falta da planilha, do preenchimento da planilha, tá? E aí ele coloca que as irregularidades são agravadas com a aceitação das propostas mais caras, né? Sem que fosse observado o mesmo critério. Então, entende-se que elas estavam da mesma forma. Continuando, conduta do agente. Na condição de pregoeiro, efetuou na condução do pregão tal a desclassificação irregular das propostas de 19 licitantes, conduta agravada por posterior aceitação das propostas mais onerosas, tá. Deixa eu ver o que mais que responsável tal. Conduta do agente. Na conduta de ordenador de despesa, então, primeiro ele fala que essa conduta errada foi do agente de contratação, ou pregoeiro. Depois, a conduta do agente. Na condição de ordenador de despesa e autoridade competente, homologou o certame, convalidando os atos irregulares na desclassificação das 19 propostas. Ok. E aí, o TCU surtam efeitos completos, a exemplo do acórdão tal, ele está dizendo que isso já aconteceu. E aí? Aí vem assim, ó, aplicar aos responsáveis indicadores acima, individualmente, a multa de R$10.000. O recolhimento das dívidas do Tesouro. E ele já dá o prazo, não sei se esse aqui deu, que eu não estou lendo todo. Ah, deu, 15 dias. Ele sempre dá o prazo de 15 dias já para o recolhimento do valor. Então, de quando é esse acórdão? Peraí. 22. Então, eu trouxe esse aqui só para mostrar para vocês que atualmente a multa está em R$10.000. Eu não sei se vocês observam, é porque eu não gosto de trazer muitos valores, que até assusta o pessoal. Mas a multa há pouco tempo estava 6, passou para 8, agora já está em 10, tá? Então, uma multa, quando a gente comete algum desses erros, que nesse caso aí até é bem grave, porque esse aí causou um prejuízo. Porque quando eu jogo fora 19 propostas, significa que o meu menor valor foi o 20º. E aí eu causei um prejuízo à administração. Então, sinceramente, eu achei que foi boa essa multa, foi leve. Porque eu já vi situações menos ruins, com multa e ressarcimento de prejuízo, tá? Então, essa foi até leve, mas só para mostrar que a multa atual está em R$10.000. Para que isso? Tomar cuidado com o que a gente faz, tá? Justificar, pensar bastante, tá bom? Oi? O que vocês estão falando aí? É, exatamente, para vocês se atentarem, prestar atenção, pensar quando tomar uma decisão, como ela falou, vai desclassificar porque não tem a proposta, pergunta, para que serve essa proposta? A proposta já é o valor que ele coloca lá no sistema, aquilo é uma proposta, porque foi ele que botou, porque só quem coloca é ele, porque é ele que tem a chave de acesso, a senha, então a proposta é dele, aquilo já é uma proposta. Então vamos pensar quando houver uma desclassificação, principalmente no caso desse. Uma vez, eu cheguei a começar com vocês e não terminei. Eu desclassifiquei 12 propostas. Eu fiquei assim, assustadíssima com a atitude. Por quê? Porque estava no edital exigindo algo e essas 12 não tinha. Mas, assim, eu fiquei mais tranquila por um lado, porque antes de iniciar o certame, eu fiz um despacho enorme. Por que aquela exigência? Porque eu sabia que aquela exigência ia limitar a participação. Eu só não tinha ideia de quanto seria. Quando eu vi que foram 12, eu me espantei. Mas demos continuidade. Então, fiz uma excelente justificativa porque a necessidade daquela exigência. Tá? Então, pensem muito nisso. Posso fazer tudo? Claro que posso. Desde que você tenha uma boa justificativa. Principalmente num caso assim. Tá? Mas é usar o mesmo critério para todos. Nessa licitação, eu confesso, quando eu cheguei já ao 8º, eu já ficava assim, nossa, eu quero desclassificar todo mundo por isso para repetir essa licitação. Que aí talvez eu consiga convencer o meu superior de tirar essa exigência. Mas, infelizmente, tinham 20 e nós desclassificamos 12. Então, ainda restaram 8. Mas a minha vontade era tirar todos só para repetir. Tá? Mas vamos seguir. Então, cuidados ao contratar uma empresa terceirizada. Quais os cuidados temos que ter? Bom, primeiro que isso aqui é tudo do tribunal, tá, gente? Então, segundo o enunciado 331, as empresas contratantes têm responsabilidade solidária, vimos isso, tá?
Portanto, ela está sujeita a responder judicialmente ou arcar com os custos processuais decorrentes das condições laborais insustentáveis. Por isso, o primeiro passo, antes de fechar um acordo com uma empresa terceirizada, é analisar e acompanhar muito bem o contrato, que a gente sabe que isso é obrigação do fiscal. Mais uma vez. Cadê o Cadê o Marcos? Ah, está aqui. Você saiu dali e me confundiu. Você ficava ali ontem. Você estava ali ontem. Então, a execução do contrato... Aí, como a nova lei, aqui é uma observação que eu trago. Lembra que a IN, ela traz o quê? 5 tipos de fiscais. Na verdade, 4, né? Mas é porque tem o de TI também. Se tiver a TI, aí vai ter mais um. Mas olha só, a nova lei, ela só diz que tem que ser um fiscal ou mais. Por quê? Justamente por causa que ela entende... O legislador entende a realidade de outros entes, tá? Que não somos todos iguais, mas ela bota assim, ó, o ideal lá no federal, tenham 5. E para nós, quanto nós pudermos. Então, o ideal, pelo menos, são 2, que é o administrativo e o técnico, tá? Então, se vocês puderem, eu sugiro. Não puder, tudo bem, vai ser só 1. Porém, esse 1, lembrem-se que tem que fazer tudo, tá? Vai ter que resguardar o CPF de vocês e do superior. Você viu que aquele anterior ali penalizou quem tomou a decisão e o ordenador. Exatamente. Então, a gente vai resguardar o nosso e o do superior. E quando eu digo para vocês o nosso, eu estou querendo falar o quê? O que a nova lei trouxe a respeito disso? A nova lei, ela trouxe linhas de defesa. Vocês já devem ter visto isso, não é? Aí são quantas? 3 linhas de defesa. Quem são? Esse silêncio de vocês. Primeira linha de defesa somos nós mesmos. Por isso que eu friso tanto, eu perturbo tanto para falando de vocês sobre justificativa. Porque essa justificativa que nós colocamos nos processos, ela é a nossa primeira linha de defesa. Ali tem que estar claro por que foi tomada aquela atitude, qual o nosso entendimento, a linha de raciocínio, por que chegamos àquele ponto. Então, a nossa primeira linha de defesa somos nós. E a segunda linha de defesa? Controle interno. E a terceira já é o externo, que nós não queremos chegar a essa trincheira. Vamos parar no máximo na segunda, ok? Que a terceira, provavelmente, pode vir só uma recomendação ou pode vir dessa forma, uma penalização. Então, o ideal é que paramos na nossa primeira e, no máximo, na segunda, tá? Então, aqui, lembrando do fiscal, por quê? O fiscal, já falei para vocês, que é uma figura muito importante. E num contrato de terceirização, é mais importante ainda, ok? Segundo, acompanhe o cumprimento de direitos trabalhistas e pagamentos de tributos. De quem é a obrigação? Fiscal também, tá? Então, isso é muito importante, ó. Cabe também à empresa contratante fiscalizar a terceirizada contratada quanto ao trabalho pesado. Isso é válido não só para o serviço, mas também para o pagamento de profissionais e até mesmo o recolhimento de tributos. A Justiça defende que, quando esses pagamentos de responsabilidade da terceirizada não são fiscalizados, a empresa contratante é omissa. Essa situação caracteriza a culpa e obriga a companhia a arcar com eventuais custos e assumir a responsabilidade. Então, também é importante consultar regularmente o SEIS. Então, isso aqui, lembrando, é do TCU, tá? Então, primeiro, você viu que a obrigação do fiscal olhar fiscalizar, acompanhar o serviço. O segundo, também do fiscal, mas acompanhar a vida trabalhista de cada um e os impostos. Gente, na realidade, nós somos o quê? Fiscais do governo, para olhar tributos. Aí eu não estou nem falando da execução do serviço. Estou falando aqui, nessa parte de tributos, tá? Então, cuidado com isso, porque se a gente não fiscaliza, omissão, o órgão responde. E aí a gente responde com o nosso CPF e com o do superior, tá? Não é a administração.
Quando vocês olharem lá o decreto que traz a responsabilidade dos servidores, lá está escrito que a pessoa é responsabilizada. Então, por isso não é a administração. Por isso a gente fala que é o nosso CPF, tá? E se for servidor, vai pagar a vida toda, porque é descontado do contra-cheque. Se não for servidor, se for terceirizado, não. Se for um extraquadro, ele vai para a dívida ativa. Aí não é descontado do CPF, lógico, do contra-cheque, mas vai para a dívida ativa. Não sei se chega a tanto, mas me falaram que pode vir a ocorrer prisão no caso de não pagamento. Sinceramente, nunca vi isso. Então, não se preocupem. O que pode vir a acontecer é pegarem os bens. A pessoa tiver algo no seu nome, pode vir a acontecer. Mas prisão, isso aí já é exagero, nunca vi isso acontecer. Tá? Se eu ver, eu falo, mas nunca vi. Vai ficar com o nome na dívida ativa a vida toda. Não sei se vai prescrever, mas, tá? Vamos lá. Vem que tá um pouquinho para cima. Vem que a atuação da certeza com os funcionários. Vem o quê? Oi? Então, que a terceirizada. Então, a atuação da terceirizada com os funcionários, ó. Para evitar transtorno, é importante... muito obrigada. Verifique. Melhorou, muito obrigada. Verifique a atuação da terceirizada com os funcionários. Para evitar transtornos, é importante certificar-se de que a contratada está honrando seus compromissos. Para tanto, é necessário analisar os seguintes dados. Nas contratações de serviços com regime de dedicação de mão de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela administração, sob pena de multa, comprovação do recolhimento das obrigações trabalhistas, FGTS, ou seja, nós temos que olhar, o fiscal, registro de ponto, recibo de pagamento de salários, ou hoje em dia não existe muito, mais aquele comprovante de pagamento. A gente pode exigir também o depósito na conta, tá? Comprovação. Horas extras, repouso semanal, remunerado, 13º salário, comprovante de FGTS, recibo de quitação das obrigações trabalhistas, recibo de pagamento de vale transporte, vale alimentação, tá? Ou seja, tudo que estiver lá no dissídio, nós temos a obrigação de verificar se está sendo pago, ok? Outro. Esteja atento à situação de insalubridade ou periculosidade. Assim como o colaborador interno, o trabalhador terceirizado também tem o direito a adicionais de insalubridade e periculosidade, de acordo com a regulamentação dos órgãos oficiais. O adicional de insalubridade é garantido a profissionais submetidos a agentes físicos, químicos ou biológicos que tornem o ambiente hostil à saúde do funcionário. Já o adicional de periculosidade é pago ao funcionário que exerce suas atividades em condições perigosas, de acordo com o regulamento definidas no Ministério do Trabalho e Emprego. Estão incluídos nesse grupo os trabalhadores que enfrentam exposição permanente e inflamável, explosivos, energia elétrica, altura, roubos e outras espécies de violência durante a execução de atividades profissionais. Portanto, a terceirização não desobriga a empresa a arcar com esses adicionais, desde que as atividades exercidas apresentem essas características. Como nós vamos saber se aquela atividade consta ou não adicional de insalubridade ou periculosidade? O fiscal de contrato vai receber se ele trabalha num ambiente desse. Se ele trabalha no hospital, ele vai receber... Se não for periculosidade. É perigo à saúde dele, né? E aí, tá? Gente, é sério. Como é que nós vamos saber se o terceirizado tem direito a isso?
na regulamentação. Então, tem que olhar a profissão, a regulamentação, tá? O local que ele vai prestar o serviço. Exemplo, se for limpeza, depende. Se for limpeza dentro da administração pública, não. Mas se for uma limpeza hospitalar. Vigilância. Então, nós vamos ter que olhar a regulamentação. E tem mais um item também que a gente tem que olhar, que é o quê? O acordo. O acordo coletivo vai estar lá. Tudo que ele tem direito. Então, o fiscal, ele tem que estar... Olha, gente, ele vai ter que ter embaixo do braço o contrato, termo de referência, a proposta dele para ver o que está coberto, a planilha. Ele tem que ter o acordo. Então, tudo isso o fiscal tem que ter conhecimento, tá? Não adianta falar, mas ele não sabe. O gestor, quando preparar lá o joguinho do fiscal, já entrega para ele, antes de começar a execução do serviço, já entrega para ele ficar a par de todo, para ele ter esse conhecimento e, em caso de dúvidas, peça que ele retorne para tirar dúvidas, tá? Porque ele tem que conhecer isso. Uma vez, eu fui autorizar uma prorrogação de vigilância. E aí, eu peguei a planilha e eu constatei que ele estava me cobrando capacitação dos servidores. Dos funcionários. E aí, ou melhor, quando eu assumi, eu já peguei direto a prorrogação. E aí, quando eu peguei a prorrogação, eu pedi o processo licitatório. E no licitatório é que teve o erro. Ele apresentou a planilha para licitação. E a licitação não observou que a empresa estava cobrando capacitação. Eu posso pagar capacitação de terceirizado, gente? No decreto, na regulamentação para capacitação, eu já contrato profissionais capacitados. Então, quem tem que capacitar é a empresa. Então, exatamente, porque olha só, eu pago toda a vida do funcionário. A gente vai ver daqui a pouquinho, eu dei só um exemplo, não peguei nada muito amplo, mas eu peguei um pouco resumido, de que tudo do empregado quem paga somos nós. A gente paga os encargos, tributos, uniforme, a gente paga tudo. A empresa não vai ter 0, de despesa com o funcionário. Tudo. Tudo nós temos que pagar. E aí, gente, de um valor, acho que 1/3 é da empresa, ou 2/3, eu até me arrisco a dizer que 3/4 é pago, tudo, é tudo do funcionário. E vamos dizer 1/4 da empresa, que vai ser o lucro, né? Porque ainda tem despesa administrativa, mas tudo ele joga. Vai ser o lucro, porque o restante, tudo é pago pelo órgão. O que eu quero chegar? Aqui é uma obrigação da empresa. E é ela que vai pagar essa capacitação, essa atualização, em tese sim. Mas é lógico, como ela falou, ela vai jogar ali nos custos indiretos. Mas é custo indireto? É. Nós vamos pagar também. Porém, ela não pode vir lá na planilha, abrindo lá, dizendo que o custo do funcionário, porque tudo que está na planilha envolve o custo do funcionário, por funcionário. E ali não pode constar capacitação. E aí eu observei isso já na prorrogação. O que a gente faz? Vocês, quando pegarem um processo, com certeza tem que, não é pode, é obrigatório. E aí o que eu fiz? Eu fiz um relatório e encaminhei a assessoria jurídica, porque isso já foi pago por 1 ano. Bom, aí eu sei o seguinte, eu, como gestora, não vou assinar uma prorrogação pagando um valor desse. Isso eu não vou pagar. Aquela rubrica ali eu não vou pagar. Então, fiz um relatório e encaminhei para a assessoria jurídica que aquele valor fosse retirado da planilha. Só que a assessoria jurídica fez mais do que isso. Ela determinou a retirada daquele valor da planilha para a prorrogação e ela ainda determinou a devolução do valor pago de do ano anterior. E quando eu chamei a empresa, gente, ela não queria. Lógico que ela não queria. Ela até aceitou
ela até aceitou assinar a prorrogação sem aquele valor. E aí ela não queria devolver o valor de um ano. E aí ela falou, não, mas esse valor, eu não posso ter esse custo. Então eu vou colocar esse valor no meu custo indireto. Posso? Gente, se a minha assessoria jurídica diz que eu não vou pagar esse valor, ela pode, tá lá, R$1.000 o meu contrato. Aí aquele valor era 100. 10, bem baixinho, botar 10. Eu posso pegar 10, lógico, vezes 12, né, 120, vezes 12, pelo número de funcionários, eu posso pegar esse valor de 10 e colocar no meu interno e aumentar o meu de 1.000, continuar 1.000? Não, porque senão eu vou continuar pagando. Que ali vai estar caracterizado que ele simplesmente distribuiu, tirou de um local e passou para o outro. Aí eu expliquei para ele e consegui explicar isso para ele. Eu falei, olha, isso seria aceito se o senhor tivesse feito isso lá na licitação. Ah, mas eles aceitaram, olha a justificativa dele, eles aceitaram a minha proposta. E aí? A licitação? Claro, porque ele já está com isso há um ano. Gente, a licitação analisou essa planilha? Analisou? Analisou da forma dela. E aí, agora está no fiscal. Qual o posicionamento dele? O que a gente faz? Usando do princípio da autotutela, que nós podemos ser indagados por nós mesmos ou por terceiros, que no caso foi nós mesmos, né? A gente pode rever os atos. E no momento de rever esses atos, o que aconteceu? Constatou-se isso. E aí quando eu mando para a assessoria jurídica, ela determina a devolução, não tem jeito. Aí eu expliquei a ele, o senhor poderia sim ter feito isso no momento anterior. Só que já ficou registrado que esse valor foi pago pela administração. E meu jurídico determinou o retorno, a devolução. Eu não posso mais aceitar hoje que o senhor insira esse valor no seu custo indireto. Porque eu já estou enxergando que eu estou pagando por algo que é sua obrigação. E aí foi bem difícil, ou seja, deixei ele bem claro que o senhor não vai aceitar, o senhor vai ter até o dia tal para aceitar. Caso o senhor não aceite, vamos colocar uma licitação na rua. E aí ele ficou até o último momento, aí ele falou, mas eu assino a prorrogação sem o valor. Eu falei, não, só depois da devolução do valor. E aí até o final ele tentou e aí não teve jeito, aí ele devolveu o valor e nós fizemos a prorrogação, tá? Então não pode, isso, olha só, o fiscal que deveria ter visto o que eu vi na assinatura do contrato. Não vai dar tempo, né? Bom, vai ter que fazer o emergencial, mas vai ter também que apurar a responsabilidade. Tá? E aí não tem jeito, porque a gente viu pela lei que vai... Mas também vai cair no colo do fiscal, porque ele nunca viu isso, teve erro na licitação, mas o fiscal não viu isso por um ano. O gestor também, porque está fazendo isso faltando o quê? Dias para acabar o contrato, também está errado. Pode. Perfeito. Não, nada em dobro, exatamente o valor que foi pago. Ah, em 12? Pode, vai parcelar. Contando que devolva? Pode. Tá? Então, gente, quem tinha que ter visto isso? O fiscal. Ele não viu. Também, controle interno. Também. Gostei. Ó, o controle interno não viu. Gente, mas vários vão ser nesse caso. Hã? Esse adicional, tá faltando o adicional. Primeiro, gente, quem tinha que ter visto era a licitação. Depois da licitação, controle interno.
O superior não vai ver isso, provavelmente. Peraí, gente, ó, ela está falando aqui sobre a devolução ser corrigida. Essa nossa não foi, mas se você exigir, pode ser. O jurídico não solicitou correção, não, então não fizemos. Tá? Era um valor bem pequeno. Se é pequeno, já tivemos todo esse problema, mas o correto é sim, ainda deveria ser corrigida. Olha só, o jurídico não solicitou a correção. Então, se eu fizesse correção, seria desde o valor que foi pago. Porque, desde o início, mensalmente, lembrando que é por mês. Tá? Oi? O índice, sim. Sim, tá? Tá bom, gente? Mas aí o jurídico só colocou a devolução do valor. Então, foi o que fizemos, tá? Então, vamos seguir aqui. Então, aqui, mais uma vez, nesse caso, ó, gostei que o Marcos falou, até o controle interno, porque ninguém observou aquilo, tá bom? Então, na apuração de responsabilidade, vai olhar todos os atores que aquele processo passou. Mas, lembrando, o fiscal, com certeza. Então, aqui, por isso a importância do fiscal conhecer as peças, saber, nesse caso, o acordo que lá vai estar escrito, com certeza, tá bom? Vamos próximo. Disposição expressa no edital ou no contrato de ferramentas para lidar com riscos. Então, a responsabilidade principal em relação aos funcionários, como o pagamento de encargos, tributos, é da terceirizada. No entanto, a empresa contratante responde como subsidiária, já sabemos disso. Portanto, a partir do momento em que a prestadora demonstra não possuir bens suficientes para saldar os débitos quanto aos funcionários e aos órgãos oficiais, a contratante pode ser obrigada a arcar com os valores referentes à condenação. Por esse motivo, é recomendada a utilização de ferramentas trazidas pela nova lei, que é o depósito em conta vinculada ou pagamento pelo fato gerador. Esse cuidado evita a necessidade de realocar recursos em situações imprevistas, o que comprometeria o capital do órgão. Então, aqui ele mesmo já traz. Por todos esses casos já ocorridos, vocês lembram de risco? A gente sempre falou de risco, é o quê? Nós temos que olhar dois itens fundamentais, que é a probabilidade e o impacto. Gente, qual a probabilidade de ocorrer algo nesse sentido com empresas terceirizadas? Alto, não é? E o impacto também vai ser alto, porque, ó, prejuízo, ela vai comprometer o capital do órgão. Então, se o impacto é alto e a probabilidade também, o que nós temos que fazer? Atuar com ferramentas para mitigar esse risco, que no caso a própria lei já trouxe, que é o depósito da conta vinculada e o pagamento pelo fato gerador. Aí, mais uma vez, eu pergunto. Primeiro eu falo, é discricionário, porque a lei colocou poderá. Aí vem minha pergunta. Qual a justificativa usaríamos para não utilizar essas ferramentas se o impacto é alto e a probabilidade também é alta? Ocorre alguma coisa, você não vai usar essas ferramentas. Você vai se justificar como? Só a garantia não vai arcar com esse compromisso. Além do mais, se nós aumentarmos a garantia, como foi o exemplo que o Marcos falou, posso fazer? Pode, mas vai onerar muito o contrato. Então, a melhor forma será o depósito em conta vinculada e o pagamento pelo fato gerador. Então, olha só, lembra que eu dei um exemplo, até no outro módulo, sobre a manutenção do ar-condicionado e o povo da limpeza? É total, porque do ar-condicionado você só precisa se preocupar com a execução do serviço e a documentação da empresa, que ela se mantenha habilitada. Agora, trazendo para cá quando tem demo, mão de obra exclusiva, além de você olhar também essa parte, você ainda vai olhar a vida profissional da pessoa, do funcionário. Você vai olhar exatamente tudo isso que a gente está olhando, ó, a planilha de custo, se ele está recebendo salário, você vai responder solidariamente. Se ele foi demitido e não receber, tem que ter rescisão, se ele tem carteira assinada. Toda essa vida funcional dele, trabalhista, é obrigação também do fiscal. Então, aumenta as responsabilidades, as atribuições. Então, essa é a diferença básica, é a vida funcional dele, tá?
pode ser qualquer um. Eu não preciso saber se ele está com o salário em dia, se o salário dele está atrasado. Não é comigo. Se ele está com carteira assinada, se não está, não é comigo. Não, olha só, aí depende do serviço. Se ele, por exemplo, o pessoal que limpa a janela do lado de fora, você vai colocar no seu TR que quem estiver prestando, executando ali, tem que estar utilizando equipamento de segurança. Aí, se não estiver, você vai penalizar a empresa, mas ainda não é a vida trabalhista dele. Aí ainda é a forma de execução do serviço, tá? Ainda é bem diferente. Sempre tenha em mente isso. Você vai necessitar, se for demo, você vai ter que cuidar dele. Dele que eu digo em relação a trabalho, a trabalhista, a direitos e tributos, tá bom? Então, é bem diferente, é bem maior a sua responsabilidade, justamente para evitar isso aqui, que o capital do órgão seja comprometido. Porque não tenha dúvida que se ele entrar na justiça, o órgão responde juntinho, tá? Mas lá até esse momento está em guerra, então a gente nem tem, né? Não está tendo tanto esses exemplos, é mais antigos então, é um exemplo mais antigo, Você exigiu o tipo de mão de obra, quem iria prestar o serviço? Não, técnico, mas você não escolheu qual e nem seria um demo, não seria exclusivo. Então é exclusivo. O horário deles é só daqui? Então é exclusivo. Não. Tá, na Ucrânia, isso. Então ele é exclusivo lá do órgão da Ucrânia. Porque olha só, se o horário de trabalho dele é de 9 às 5, ou seja, as 44 horas que ele presta só dentro desse órgão da Ucrânia, ele é exclusivo daquele órgão. Se ele não vai a outros órgãos prestar serviço, ele é exclusivo daquele órgão. Então é exclusivo. Aí quem lá do órgão, vão ter que olhar toda a vida daqueles funcionários. Lembrando, nominal, só serve aqueles, não pode ter outro. Então, gente, é demo. Manutenção só, contratou só serviço. Não, mas tá... Não pode. Aí você tem que... Se ele entrar na justiça, ele ganha. Então, sugiro que mesmo que não esteja caracterizado como demo, duas sugestões. Primeiro, que o fiscal passe a conferir a vida dele, de trabalho. Se o salário está pago, se os impostos estão pagos, como está, passe a acompanhar. E segundo, assim que acabar o contrato, não renove. Faça outro em outros moldes, para acertar. Não, pode acontecer, com certeza. É muito bom essas hipóteses, que a gente tenta trazer para a realidade, mas isso não vai... mas é difícil acontecer, é raro, isso vai acontecer. Para ele permanecer. Sim. Isso, mas se ele olha só, como é a característica, nós vimos lá no outro curso até, e a gente viu aqui também. Qual o cargo horário dele? Ele é exclusivo. Lembra que a gente viu assim? Está lá, todo o tempo dentro do órgão. Se for mas é sempre o mesmo ou é outro? Nesse caso hipotético, é sempre o mesmo ou é outro?
Aí, irmão, se é o mesmo, ele bate ponto dentro do órgão. Gente, vamos ver as características, ó. Ele bate ponto dentro do órgão. Então, ele bate ponto, já. Toda a carga horária dele é dentro do órgão. É ele que é o mesmo que presta o serviço diariamente. Isso não é ser exclusivo? Todas as características. Não, mas olha só, independente disso, R pode ter uma falha, está com falha. Se o TR está exigindo isso, é mão de obra, é exclusivo. E aí, daqui a algum tempo, mas o operador, quando você coloca que ele fica dentro do órgão todo o tempo, que o horário dele integral é dentro do órgão, já é demo. Aí daqui a algum tempo, sou eu. Ó, eu sou contratada lá pela Ucrânia e vou ficar dentro do órgão todo o tempo para dar consultoria. E aí outra empresa, né? A empresa me coloca aqui, eu bato o ponto aqui, eu estou todos os dias aqui. Então, direto aqui, só presto serviço para a Ucrânia. E aí, daqui a algum tempo, eu fico sem salário. Eu vou entrar na justiça. Ó, sou funcionária da empresa X. Só que eu fico... Onde você prestava seu serviço? Em que endereço? Não, dentro do endereço do órgão lá da prefeitura da Ucrânia. E aí, quem vai ser chamado? A prefeitura da Ucrânia. Porque eles não me pagaram salário e eu prestava serviço lá. Meu horário é lá, eu bato o ponto lá. Todas as características não são de lá. Aí a Ucrânia vai se defender e levar o contrato lá a Ucrânia só fez um TR dizendo que eu só queria o serviço, não era mão de obra. Mas aí o juiz vai perguntar, sem mão de obra, mas o operador ficava dentro das dependências? Sim. Batia ponto dentro da dependência? Sim. Está caracterizado mão de obra exclusiva. Acabou. Vai responder juntinho com a empresa. Vai bater ponto dentro do órgão? Entendeu? Então, eu tenho que ver como será a prestação de serviço. Não, eu vou para a minha empresa, bato ponto, todo dia vou lá, desenvolvo, vou embora. Ok. E ele faz outros serviços? Não, está fazendo só aqui. Tem que ter várias perguntas para ver se atende aqueles quesitos. Lembra que a gente viu aqui? Tem que ter pelo menos o 2 e o 3, o inciso 2 e 3. Lembra? Então tem que ver as características. Aí, se ele não recebe salário, acontece alguma coisa, ele entra na justiça, a Ucrânia responde junto. Olha, ela é tão amiga, ela gosta do pessoal da Ucrânia, que ela já está até pensando numa defesa para eles. Tá vendo? Está ajudando, perfeito. Então, o ideal é o quê? O molde do edital. Gente, olha a diferença. Eu bato ponto lá, e quando alguém me chama, eu venho aqui. Ou então, uma vez por dia, eu passo aqui. Fico 1 hora aqui dentro. Fico 2 horas aqui dentro. Eu estou dando caso hipotético, né? 2 horas no órgão. Olha a diferença. Agora não. Bato ponto no órgão. Fico o dia inteiro no órgão. A carga horária é 44 dentro do órgão. Estou no órgão. Piorou. Tem que ter um conjunto de atributos. Você não sabe, ele está lá, ele já faz outras coisas. Não.
Aí a empresa. Ele está perguntando, gente, todo mundo ouviu? Vou repetir aqui só por causa do microfone. É, gente, é um caso hipotético. Hipoteticamente, se fosse aqui, ela está perguntando. Gente, olha só, ele está falando se contrato de serviço e o funcionário fica lá na empresa dele, mas ele está trabalhando exclusivo. Aí eu falei o seguinte, primeiro que ele está lá, você não sabe se é exclusivo, mas ele tem um prazo para entregar o produto. Aí a entrega de produto é serviço, é diferente, tá bom? Pode ser qualquer um. É porque ele já começou com o serviço, está com a expertise, já sabe. Aí vai vir sempre a mesma, mas não tem problema. Ele foge das outras características. É diferente. A empresa tem que te entregar um produto. Quem está executando, tudo bem. Oi, fala. Não, não, porque é espaço, é outra coisa. Aí não, ele não está te prestando serviço, você está cedendo um espaço. E ali ele está fazendo o que estiver, o que ele pode vir a fazer com a permissão que vocês vão estar dando para eles. Também não tem problema. Se o seu prédio permite pessoas externas, a entrada de pessoas externas também não tem problema algum. Aí já é com o prédio, a entrada do prédio. Gente, olha só, esses detalhes tem que ver como está no termo de referência. É o que eu sempre falo para vocês. Tudo pode. Mas, assim, às vezes, quando a gente vai responder alguma coisa, o certo é a gente primeiro ler o TR. Você vê, ele já está falando aqui que pode pagar outras pessoas e tirar a reprografia. Porque, então, está isso no TR. Então, tem que ver como está, tá bom? Mas, a princípio, lembre-se disso. Você sempre vai ter que olhar. O funcionário bate ponto aqui, toda a carga horária dele, aqui que eu quero dizer hipoteticamente, no órgão, bate ponto no órgão, toda a carga dele é dentro do órgão, ele trabalha só para o órgão. Pensem sempre nisso. O dia que ele for na justiça, vão perguntar a ele, onde você trabalha? Empresa X, qual o endereço? Não, o endereço não é lá não, é dentro desse órgão aqui. Se confunde, se confunde. O que está no termo de referência e do acordo coletivo. Ele tem que cobrar tudo do termo de referência e tudo do acordo coletivo e as obrigações trabalhistas. Tá? Que já é o bastante, né? Porque é carteira assinada, exame admissional, pagamento, verbas rescisórias, desligamento. Então tem que olhar tudo, desde que ele entrou até a saída. Tá? Tudo bem? É um RH ambulante. E qual é o custo? Ele está dizendo que ele... Olha só, o Marcos está falando aqui que no contrato dele, ele não vai utilizar nenhuma das duas ferramentas pelo custo da fiscalização. É isso? E isso justifica? A única diferença, Marcos, é que você vai separar o valor do imposto que é devido ao funcionário com o da empresa. Você vai dar o da empresa, vai ser pago, e a outra parte não. Que você paga ou no momento ou depositado. Você só vai ter o custo de separar. O custo não, perdão. O trabalho, mais uma planilha. Mas o que ela falou procede. Você já tem todo esse trabalho. Porque você tem que saber se o INSS está sendo depositado. Você já tem que saber tudo isso. Então, aqui é mais um trabalho, mas é mais um trabalho que vai te dar uma segurança lá na frente. O custo, no caso, seria o quê? Mais funcionários, você diz? Mas, ora, o homem já é o fiscal. Vai ser o mesmo homem. Aqui não, lá. Vamos em exemplos hipotéticos.
É Hum. Pô, e não dá conta de fazer isso? Não, mas olha só, não só na Ucrânia, como em todo o país, o mundo inteiro, fiscal não faz só isso. O fiscal tem a atribuição dele, mais fiscal. Não, isso é o Brasil todo. Só aquilo. Não, então é melhor ainda, então. Então na Ucrânia está melhor do que aqui. Porque, gente, o normal é a pessoa ter a sua atribuição e mais atribuição de fiscalizar. E quando eu falo fiscalizar, é esse conjunto todo. É todo aquele outro módulo que nós vimos, mais esse. Porque quem faz isso ainda tem que fazer aquele outro módulo. Porque esse aqui é quando tem terceirizado, vai fazer aquele e esse. Então, aqui está melhor do que na Ucrânia. Porque na Ucrânia, a pessoa faz a parte dela do setor, mais a parte daquela fiscalização e essa. Então, aqui está melhor. Porque o fiscal tem 3 assessores. Nossa, 3 auxiliares. Ah, não? Então, esse país que tiver 3, ou pelo menos um auxiliar, já está melhor. Tá, então uma pessoa só tem 3 contratos e grandes. Tá, e aí ele tem pessoas para auxiliá-lo, correto? 2 pessoas. Gente, vai ter que ter. Aí essas pessoas, caso não tenha essas 2 ferramentas, daqui a algum tempo, se entrar na justiça, aconteceu alguma coisa, não pagou o último mês de salário, não pagou as verbas rescisórias, quem vai responder? Fala para mim. Então, não é melhor que tenha essas ferramentas, para pelo menos ter de onde tirar o dinheiro? Para não causar o prejuízo ao capital do órgão. Porque, olha só, trabalho, então ele já não tem muito trabalho. Aí eu vou falar igual o Marcos falou, mas agora ele vai ter outro trabalho, vai. Mas pelo menos vai garantir lá no final. Mas também porque você está falando que ele já tem 3, né? Aí é até diferente. Aí eu sugiro que esse fiscal faça um relatório e entregue para o superior. Ou que não tenha condições de permanecer com 3 contratos, ou que peça mais pessoas. Mas essas mais pessoas... Mas, gente, olha só, eu iria solicitar mais pessoas, não porque vai aumentar essa ferramenta, e sim porque, independente dessa ferramenta, é muito serviço, é diferente. O que o Marcos está falando é uma justificativa para não absorver as 2 ferramentas, uma das 2 ferramentas. Na minha opinião, essa justificativa não seria apta, não seria aceita. Tá, mas pensa, Marcos, isso aqui vai te ajudar, Marcos. Yeah. Não, olha só, ajuda a instituição porque não vai gastar o dinheiro dela para pagar as verbas, correto? Concordo com o Marcos, mas o Marcos vai responder também, então também te ajuda. Agora pergunta, lá nesse país, nesse órgão, será que ele vai... Eu, como gestora, você me apresenta isso, o que eu faço? Eu pego um outro funcionário que eu já pago por ele, ou seja, eu não vou ter custo, porque eu já pago por ele, aí eu pego ele e coloco para trabalhar junto com você. Está aumentando o meu custo? Não. Mas ele vai continuar fazendo a coisa dele. Ele vai te auxiliar, mas ele continua lá. Não, só com fiscal eu sempre vou concordar que não. Até porque eu já falei para vocês que o ideal é sempre mínimo de 2. Sempre falei com vocês.
Olha, o custo que ele quer dizer é que quando separa uma nova pessoa para fazer esse serviço, tem que pagar o homem-hora, o salário. Só que aqui, Marcos, por exemplo, eu como gestora, eu pegaria alguém que vai continuar fazendo o serviço dele e vai trazer para você, pelo mesmo salário, porque eu não sei se aqui tem gratificação para ser fiscal. A não ser que tenha, aí vai trazer um custo a mais. Eu vou ter que dar uma gratificação para ele te ajudar na fiscalização. Mas eu acho que, independente disso, o relatório tem que ser feito. Mas para você solicitar mais pessoas para lhe ajudar ou você ter menos contratos. Você, sim, hipoteticamente, tá, gente? A pessoa, o fiscal ter menos contratos. Que aí você tem, olha só, subsídio. Lembra que eu falei para... A gente viu lá naquele outro curso que o próprio TCU sugere o quê? Poucos contratos para o mesmo... que cada servidor tenha pelo menos... tenha um. Que não tenha mais do que isso. Então, por quê? Porque não vai ter tempo hábil para trabalhar. Porque, olha só, o Marcos está falando muito no prejuízo do órgão. Só que, sinceramente, eu não estou nem preocupada com o prejuízo do órgão. Eu me preocupo com o servidor. Porque o servidor vai pagar junto. E nós não temos dinheiro para isso. O órgão vai ter. Vai tirar de algum local do orçamento e vai ter que pagar. Eu estou preocupada com o fiscal. Entendeu? Eu me preocupo como servidora com o fiscal. Eu não estou nem pensando que o órgão vai ser penalizado. É porque a lei da responsabilidade traz para quem? Para o fiscal. Quem paga é o órgão, mas o fiscal não vai ser penalizado também? Então, eu estou preocupada, vamos dizer assim, comigo. Não, não cabe ao fiscal. Cabe ao gestor, no caso. Cabe ao gestor. Lá no planejamento. Isso tudo vai nascer lá no planejamento. Chegou para você. Aí sim, você já vai estar dizendo no edital que tem que ter a conta vinculada ao fato gerador. Você vai fazer um relatório que não será possível o controle de mais uma ferramenta, visto que aí você vai considerando aquele monte, e vai encaminhar para ele. E provavelmente ele vai ver outra pessoa para ficar com você. Ou eu tiraria um contrato desse fiscal, que está se sentindo sobrecarregado, e passaria para outra pessoa, a não ser que não tenha. Não, eu ainda acho que vai sair mais barato contratar outra pessoa. Porque quando a gente onera mais o contrato, vai ter que colocar no papel. Pode não ter pessoas interessadas nem participar da licitação. Se você jogar tudo, e além do mais, você tem que entender que esse risco, ele é muito alto. E ele geralmente acontece. A probabilidade é muito alta. E aí você pode aumentar um risco, aí você paga mais por isso, e chegando no final ele não paga o salário. Da mesma forma, quem vai pagar o restante é você. Você, que eu digo o órgão. Então, não vai onerar o contrato e não vai resolver o problema. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o posicionamento do Marcos? Eu estou entendendo. Porém, só digo que isso é uma ferramenta que vai ajudar. Vai aumentar o controle? Vai. Mas vai ajudá-lo lá na frente, porque você não será penalizado. Lembrando que mesmo tendo essa ferramenta, eu necessito que o fiscal seja ativo. Porque se eu tenho essa ferramenta também e também não faço nada... O dinheiro vai estar lá, mas no futuro também pode até vir a ser penalizado. Então, lembrando que isso aqui não vai eliminar, não vai impossibilitar, eu não vou nunca ser penalizado. Pode. A diferença é que vai ter o dinheiro para pagar, mas também pode ficar comprovado a omissão do fiscal. Então, gente, de qualquer forma, o fiscal tem que trabalhar. Não tem para onde correr. Tá? Tranquilo? Então, essa ferramenta, gente, olha, dúvidas eu não tenho, que ela é excelente. Porque ela resolveu muitos problemas na administração pública federal. Por isso, o legislador trouxe para as esferas estaduais e municipais. Agora, como o Marcos falou, é mais um controle? É mais um trabalho? Tá? Agora, lembrando, a lei colocou poderá. Se vê o Marcos como gestor, ele não irá implantar, não concordaria em implantar essa ferramenta. Então, quem vai decidir? O gestor. Ok? Porque a lei não obriga.
Desconfie da proposta excessivamente vantajosa. Bom, olha só. Excessivamente vantajosa, para prestação de serviço, nós temos uma maneira da análise. Qual será? Como que eu analiso uma proposta de uma contratação que contenha demo? Pela planilha. Ele não vai nos apresentar a planilha? A planilha lá na licitação tem que ser analisada, até para não ocorrer o problema que a gente conversou aqui anteriormente, tá? Que foi algo verídico. Então, lá a planilha. Mas, caso a licitação venha decidir contratar e tenha passado, quem vai olhar mais uma vez? O fiscal. E como é que a gente faz isso também? Nas licitações, a gente pode exigir o quê? Balanço patrimonial. E lá no balanço, a gente vai analisar o fôlego financeiro da empresa. Numa contratação de demo, a Lei 866 traz que o órgão pode ficar sem pagar a empresa até 3 meses. A nova lei alterou, colocou que até 2 meses, agora caiu de 90 para 60 dias. Ok, então eu tenho que analisar o balanço e ver se o patrimônio líquido dela, como está o índice de liquidez corrente, o geral, como está o índice de endividamento. Para quê? Para eu ter a certeza de que caso eu venha ficar sem pagar, pelo menos agora 2 meses de salário, se ela consegue arcar com esse custo até que ela receba do órgão público, que a gente sabe que isso pode vir a acontecer. Em alguns órgãos, poucos órgãos, geralmente em outros países, que no Brasil, os órgãos pagam direitinho as empresas, né? Então, isso não é problema para nós, principalmente vocês que são primo rico, né? Eu tenho certeza que vocês pagam em dia, né, Pedro? Ó, tranquilo, Pedro, fica tranquilo. Vamos ficar bem tranquilos, tá bom? Então, é excelente. Mas, mesmo assim, é bom olhar. Porque se a empresa estiver com uma situação ruim, eu conheço vários casos em que o órgão paga em dia e a empresa não paga o fornecedor. Por quê? Porque ela está cheia de dívidas. Então, independente de ter a certeza que você paga, que o órgão paga, mesmo assim, nós temos a obrigação de olhar a vida financeira da empresa. E isso é visto mais uma vez aonde? Lá na licitação. Isso acontece muito. Tá? E eu tive até um caso há pouco tempo que o órgão paga, nossa, religiosamente em dia e ela estava sem pagar os salários dos funcionários. E aí? Então, é o que eu falei. Então, isso aqui é muito importante. Nós temos que olhar a vida financeira da empresa para ter a certeza que mesmo que a gente pague ou não pague, se for o caso, que isso pode ocorrer, ela tem que manter o compromisso dela. Porque, gente, vida trabalhista paga multa. E aí aquilo vira uma bola de neve. E aí vai sobrar para o órgão. Então, isso é outra situação que tem que ser vista na licitação e com o fiscal também. Tá? Aí, se eu sei que eu tenho dificuldade, a empresa tem que ter uma boa vida financeira. Mas isso tem que ser analisado aonde, gente? Em que momento? Antes? Não, tem que ser planejado. Isso tem que vir lá no período de planejamento, que vocês vão ter que decidir na elaboração do ETP, para que vá para o TR esse tipo de exigência, para que vocês coloquem no edital quais serão os índices analisados, os índices financeiros da empresa. Porque eu não posso pedir simplesmente o edital e chegar também só na hora da licitação e vou falar assim, não, essa eu vou olhar o endividamento, vou olhar isso, vou olhar aquilo, não. Não é uma decisão no momento, isso tem que vir antes planejado. Até porque quem entrar na licitação tem que ter a certeza do que vai ser analisado, tá? Porque, por exemplo, se eu tiver com problema no meu balanço de endividamento, eu nem entro na licitação. Eu só vou entrar se eu estiver atendendo aos índices exigidos, tá bom? Até porque eu posso, no momento, não usar a isonomia e uma empresa, por exemplo, a empresa X, eu quero que ela permaneça. Eu vou olhar só o índice geral dela. Poxa, eu não quero que o Juan fique. Eu vou olhar o dele, vou olhar o geral, vou olhar o corrente, vou olhar o endividamento. Então, eu vou olhar outros índices. Porque se nós pararmos para olhar a contabilidade, tem mais de, sei lá, acho que 15 índices lá que eu posso fazer uma análise do balanço da empresa.
Tá bom? Então, eu tenho que determinar isso lá no planejamento, ok? Terceirização, gente, ó. Aqui, eu peguei 5 motivos para ser contra a terceirização. Bom, nesse caso aí eu peguei da saúde. Mas 5 motivos para não ter terceirizados. Pode deixar que a gente vai olhar os negativos e depois a gente olha também os positivos, tá? Então, terceirização. Alta rotatividade de profissionais. Pode haver também aqueles que permanecerão. Por exemplo, aqui, vamos falar a princípio na lei atual, que nós temos contratos de 1 ano renovados. Na lei, a partir do próximo ano, serão 5 anos renováveis por até 5. Então, eu poderei ficar com a empresa 10 anos. Mas vamos pensar ainda hoje, ou mesmo que ele não fique. Porque a empresa é que pode contratar, demitir. Não é verdade? Então, a rotatividade desse profissional, é como ele falou, aquela pessoa que está aqui, apesar de ser terceirizada, ela já conhece a rotina, sabe executar o serviço, mas sabe lá se ele está pedindo um aumento para a empresa não concede, ele vai embora. Prejuízo aqui para o órgão, porque vai embora, ele já detém aquela expertise, e aí para o órgão é ruim. Então, a rotatividade das pessoas. Falta de transparência. Falta de transparência, porque pode ser, olha só, primeiro para a população. Como foi aquela contratação? Ele trabalha aqui dentro, não é concursado, e a gente sabe que, primeiro, pode estar levando coisas nossas daqui para outros lugares. Então, pode não estar havendo o sigilo. A transparência da contratação, de como ele está aqui dentro, como ele está atuando, porque a gente sabe que quantas pessoas lá fora param de trabalhar só para estudar, para passar no concurso público. E será que ele está aqui dentro, não está tirando a vaga de alguém? Se for limpeza, não, porque a gente não tem concurso para limpeza, ok. Mas se for administrativo, pode ser que sim, tá? Terceirização, colocar em risco a saúde da população. Aqui no caso, se for na saúde, tá? Então, nem vou falar desse caso. Porque, por exemplo, aqui eu estava lendo esse artigo, falou muito de aplicação de vacina, de higienização, mas nem vou falar nesse. E aqui, abrir as portas do órgão para pessoas desconhecidas. Porque por mais que eu coloque lá que a minha terceirização, eu necessito de uma pessoa com formação nível superior, ou que tem uma pós-graduação, ou 2, um mestrado, não importa. Por mais que eu coloque ali, pode vir uma pessoa, exemplo, que não vai ser tão capacitada quanto seria se fosse de um concurso público. Às vezes ele é formado, mas é péssima de trabalho. Aí você vai ter que ensiná-lo, até você descobrir que ele não serve para aquela função, você já perdeu ali meses. Então, são desvantagens de uma terceirização, tá? O outro eu não coloquei porque eu não achei interessante. Oi? Eu não botei porque eu achei porque eu estava muito ligado à área da saúde, tá? Agora aqui, e vantagens para terceirização, gente? Bom, aqui de cara eu coloquei que tem 7, ó. Atuação mais estratégica do RH interno. Bom, aqui, tirando o que o Marcos falou, que o fiscal já é o RH. Mas, na realidade, quando eu contrato um terceirizado, o RH dele é lá na empresa, não é aqui. Porque, na realidade, a obrigação do fiscal não é ser o RH, e sim conferir. Não é verdade? Então, como ele falou que ele já tem muita atribuição, mas ele confere, ele não realiza, ele não executa. Não é ele que faz o pagamento, que calcula tudo, ele tem que conferir. Mais tempo e produtividade. Por quê? Porque o órgão vai se preocupar com quem está aqui dentro. Não é? Então, a produtividade dele, no caso dele e do órgão em si, porque ele está colocando pessoas ali para produzir mais. E aí sobra mais tempo até para os próprios servidores trabalhar na atividade fim, que é o objetivo da instituição. Redução dos custos operacionais. Bom, redução, na realidade, é mais em relação, quando eu penso nessa parte aqui de redução, eu penso muito em aposentadoria. Porque não vai onerar o cofre o quê? Lá da aposentadoria. Por quê? Porque o salário mesmo do dia a dia,
Ele triplica. Eu falei para vocês, a gente paga 2 mil, ou melhor, a gente não. O funcionário recebe 2 mil de salário, mas nós pagamos 5 mil por cada um. Então, ele onera mensalmente, anualmente. Mas, lá na aposentadoria, a Previdência não vai ter isso. Porque ele não se aposenta pela Previdência, é pelo INSS. Garantia da oferta de benefício no momento certo. Ou seja, eu tenho quando eu preciso dele. Eu não necessito mais, eu tenho uma projeção daquele contrato, porque pode ser continuado ou não. Não preciso mais, posso acabar. Tá? Então, não é como um concurso que é para a vida toda. Integração da gestão de benefícios à folha de pagamento. Mais uma vez, eu não sou responsável ele não está na minha folha, não onera a minha folha. Gente, quando eu digo que não aumenta a minha folha, qual outra vantagem que o órgão público tem, que a administração pública como um todo tem? Pessoal, porque olha só, o que eu estou fugindo do quê? Três letrinhas. LRF. Eu estou fugindo da LRF. Por quê? Porque eu contrato mão de obra ou é serviço? Quando é serviço, é o que entra? Entra como folha? Entra como despesa de pessoal? Despesa. E quando é despesa, eu fujo da LRF. Porque a gente sabe que federal, estado e município tem um percentual de acordo com a receita. Que é o quê? 50% ou 60%. Não é assim? E se vocês já pararam para pensar, se eu pegar todos esses funcionários de serviço e colocar na minha mão de obra, vai estourar esse percentual? Com certeza, tá? E olha só, alguns estados e municípios, o Tribunal de Contas está pedindo para incluir essa mão de obra no cálculo da LRF. Sabia disso? Sabem já, né? Por quê? Gente, isso aí foi uma fuga da administração pública para contratar, porque a gente precisava. Não é verdade? É realidade. E aí, com isso, lógico que os tribunais já se ligaram nisso, mas já tem locais que já estão pedindo, a palavra é pedindo, que esse valor seja incluído. Imagina quando eles começarem a exigir. Quando não é limpeza, vigilância, ok. O que me preocupa só é a parte do administrativo. Mas nem vou entrar nesse mérito, tá? Então, vamos continuar. Então, folha de pagamento não. Benefícios opcionais alinhados às estratégias. Aí vai depender da estratégia do órgão. Qual o objetivo dele estar contratando esse serviço, né? Desculpa. Não vou chamar de pessoas, contratando serviço, tá? Vamos lá. Conformidade com a legislação. Lógico que eu estou de acordo com a legislação, tanto com a LRF, quanto a legislação da terceirização. Gente, agora você vê, todos esses benefícios aqui, e aí o Marcos me traz a desvantagem do fiscal, né? Mas que não está nem lá naquele quadro anterior que eu trouxe porque aquele não é meu, é o que eu falo, eu pego por aí, esses espalhados. Mas o fiscal, gente, para o gestor, o fiscal é alguém que está lá que tem que fazer essas atribuições. Já vou acabar já, vou parar esse quadro aqui, tá? Para vocês pararem para almoçar. Então, gente, tem mais ainda a desvantagem do fiscal. Tem, mas olha só, vocês já ouviram aquele ditado, aquela coisa assim, soldado no quartel quer trabalho? Então, mais uma vez eu vou falar, sinto muito, mas fiscal vai ter que olhar tudo isso. Porque olha quantas vantagens, ainda tem mais vantagens, tá? Não são só essas, não. Mas a gente vai parar aqui para vocês almoçarem. Quando eu vejo o pessoal começar a sair, tá na hora. Tá bom? A gente retoma 2 horas em ponto, gente. Beijos.